Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Moisés Santos, esse é o canal Verdade na Prática. Estamos aqui mais uma vez para falar do amor de Deus, da misericórdia do Senhor e dos ensinos da Escritura Sagrada. Para você que não está inscrito ainda no nosso canal e quiser se inscrever, é só se inscrever lá. A Verdade na Prática com Moisés Santos, e aí você clica lá em se inscrever, se inscreve, escuta os nossos estudos. Se você gostar, deixa o seu like. Compartilha esse estudo para outras pessoas que você conhece, da sua igreja, da sua família, seus amigos. Ativa o sininho caso você queira receber um aviso quando novos estudos forem colocados. E no final, deixa aí um joinha para a gente que ajuda bastante no canal para que o YouTube também divulgue o nosso trabalho para outras plataformas. Bom, eu quero dizer a você que o estudo de hoje tem um tema um pouco diferente. Na verdade, eu sempre falo sobre o cristianismo, sobre a vida prática do cristão, mas essa semana eu tive uma experiência diferente. Eu conversei com uma pessoa que disse que era líder da igreja e ele estava me contando algumas situações da vida pessoal dele, e a partir dali eu descobri que muita gente tem dúvidas sobre o ser cristão ou não. Então, esse tema que eu coloquei foi somente para que você entenda o que é que nós vamos falar no estudo de hoje, tá? O tema é: eu sou um cristão? Essa pergunta ela deve ser feita por aqueles que têm dúvida. E no final deste vídeo eu vou falar sobre um versículo que tem na Bíblia, onde Jesus fala com as pessoas e diz algo assim que é surpreendente acerca do que você sente, do que você é. É muito profundo isso. Ele fala, ele toca numa situação que ele dá um exemplo, e esse exemplo é fantástico porque serve para muitas situações da vida de qualquer pessoa que precisa decidir algo. Bom, hoje eu quero falar com você começando de um versículo que fala sobre um momento em que Jesus estava com seus discípulos. Ele vai falar a respeito de quanto é difícil seguir a ele, as dificuldades que os discípulos iriam encontrar por estar seguindo a Jesus. Ele fala a respeito do que as pessoas pensam dele. Ele faz uma pergunta: o que é que dizem que eu sou, quem eu sou, né? Como as pessoas me veem. E a partir desse discurso, Jesus fala para os discípulos algo que é extraordinário e serve para a vida de todos nós. Então vamos aqui abrir as nossas Bíblias, lá no livro, no Evangelho que Lucas escreveu, no capítulo de número 9, o verso é o verso de número 23. Está escrito assim, essa versão minha é uma versão da Nova Tradução Hebraica, da Bíblia Judaica completa, que é uma versão muito boa. Eu gosto muito dessa versão. Ele usa tanto o texto traduzido do original hebraico, messiânico, né, usado pelos judeus cristãos lá em Israel, e também da tradução grega, que é mais utilizada e mais próximo do original também, do Koiné. Vamos lá. Lá em Lucas 9, 23, ele diz assim: então disse a todos, isso ele estava falando a todos que estavam ouvindo o ensino dele ali, tanto discípulos quanto as pessoas que estavam seguindo ele: se alguém quiser me seguir, terá de dizer não a si mesmo. Olha só, se alguém quiser me seguir, terá que dizer não a si mesmo. Tomar diariamente, aí ele usa o termo estaca de execução, da tradução messiânica judaica. Diariamente a sua estaca de execução você pode substituir aí por cruz. Tomar a sua cruz e continuar a me seguir. Eu quero ler só até aí, porque é uma recomendação que ele faz para aqueles que estão escutando ele. Olha, se você quer me seguir, se você quer ser um seguidor, se você quer ser um discípulo meu, disse Jesus, você primeiro precisa negar a si mesmo. E aí Jesus fala algo que é extraordinário, porque ele está se referindo a algo que é completo no ser humano. Ele está falando sobre os hábitos, os costumes, ele está falando sobre a cultura que você possui, que você adquiriu ao longo dos anos. Jesus está falando sobre sentimentos, está falando sobre a psique.
está falando sobre tudo que você é como pessoa, como ser humano, dentro de um contexto social. Então, Jesus ele toca no âmago da situação. Quer ser meu seguidor? Negue a si mesmo, negue os seus conceitos, negue os seus preconceitos, negue a cultura que você adquiriu errada, negue seus maus hábitos, negue o seu egoísmo, a sua falta de amor, a sua falta de crença, negue a tudo que é contrário à palavra de Deus, ao ensino de Deus, ao ensino de Jesus. Jesus ele vem impactando a sociedade dele, mostrando que os hábitos utilizados, a cultura utilizada, os costumes e tudo aquilo que era vivido por aquelas pessoas, se não estavam enquadrados dentro da vontade de Deus, dentro daquilo que Deus queria do ser humano, estavam errados. Então ele diz isso e vai mais além, porque ele fala, se você não negar isso, você não pode ser meu discípulo. E se você negar, não deve negar apenas uma vez, mas você deve negar isso e carregar este sentimento, que ele retrata como cruz. Você deve carregar esta cruz, essa estaca de execução, esse obstáculo, essa situação em que você está inserido, você deve carregar até o final da sua vida. Então, ser um cristão é uma decisão tão importante que você tem que levar isso até o fim da sua vida. Ser cristão não é momentâneo, não é algo que você faz por um período de tempo e depois você deixa. Não é algo que você faz porque tomou uma decisão precipitada. É muito importante que você, que é cristão ou se declara cristão, faça isso conscientemente. Tenha certeza de que você precisa entender o que significa ser um cristão, o que significa seguir a Jesus. Observe que nós temos passagens bíblicas que falam sobre situações bem difíceis para quem declara ser aquele que segue as instruções de Deus, a instrução de Jesus, aquele que tomou a decisão de servir a Deus com fidelidade. Vamos dar aqui 3 exemplos. O primeiro exemplo dele eu vou dar do período de Jesus. João Batista, João, primo de Jesus, foi preso, condenado e decapitado. Foi cortada a cabeça de João, ele foi executado, perdeu a cabeça, porque ele se contrapôs ao rei Herodes, porque ele estava tendo atos de imoralidade com a sua cunhada. Então João pregou contra isso. E por se posicionar moralmente correto, ele perdeu a sua vida. Nós vamos encontrar outro exemplo de fidelidade a Deus e ao que é correto, com aqueles jovens que foram aprisionados lá na Babilônia, aqueles 4 que se destacaram, incluindo eles Daniel, que tiveram as suas vidas colocadas a perigo, a prova. Os 3 que foram colocados na fornalha porque não quiseram se prostrar diante de um ídolo, não quiseram adorar um Deus estranho e eles conheciam ao Deus verdadeiro. Daniel também, por não querer se prostrar diante de um ídolo feito pelo próprio rei da Babilônia, também foi colocado à prova, jogado a uma cova para ser devorado pelos leões. Não é? E ali o que aconteceu? Tanto um caso como o outro, Deus deu vitória a eles. Eles não pagaram com sua vida, porque foram fiéis ao Deus Todo-Poderoso. Uma decisão como essa, a decisão de ser um cristão, ela deve levar você até a morte, se necessário. Mas você não pode negar, você não pode deixar de crer que o que você fez, a decisão que você tomou, é a mais acertada. Nós vamos encontrar outro exemplo aí de um homem que pagou caro também, porque manteve-se fiel ao que ele conhecia, ao que lhe foi ensinado desde a sua infância sobre Deus. E esse caso que eu estou explicando agora é José. José foi preso porque não cedeu à tentação. Aí nós vamos chegar aos nossos dias atuais. Quando você toma a posição de que você é um cristão, você tem que ter essa consciência de que aquilo que vai nortear a sua vida, o que vai colocar você numa posição de declarar que você serve a Deus, é este aqui, a Bíblia Sagrada. Um manual de fé e conduta que nos orienta todos os dias a andar de acordo com a vontade de Deus. Então, se você se declara cristão, você tem que se posicionar dessa forma. Porque eu nunca ensinei, por exemplo, que ser cristão era fácil. Eu nunca disse em nenhum dos meus estudos ou das minhas pregações, enquanto viajei pelo Brasil inteiro, falando do amor de Deus, que era fácil ser cristão. O cristão passa por provações. Um cristão passa por lutas. Um cristão passa necessidades. Um cristão chora, sente dor,
ele sofre, ele cai, ele erra. Mas a diferença é que o verdadeiro cristão busca o Senhor e pede perdão pelos seus erros. O verdadeiro cristão confia de que Deus o vai erguer da situação em que ele se encontra. O verdadeiro cristão tem a certeza de que Deus vai dar vitória sobre aquelas causas, sobre as situações que ele está vivendo. Ser cristão é abrir mão de tudo aquilo que eu acredito que o mundo oferece e que não tem valor. Valor eterno, eu me refiro. É claro que um cristão precisa comer, trabalhar, viver. Um cristão desfruta das coisas boas. Um cristão pode ter um carro bom, uma casa boa, uma casa de praia. Depende muito do seu trabalho, das bênçãos de Deus na sua vida. Ser cristão não é diferente de ser como outras pessoas na sociedade. A única diferença é que nós procuramos fazer aquilo que é correto e certo, segundo as Escrituras Sagradas. É por isso que eu estou falando com vocês sobre isso. Porque algumas pessoas estão confundindo a ideia de cristianismo. Algumas pessoas estão acreditando que ser cristão é ser religioso. Então elas têm uma Bíblia em casa, elas vão a um culto, uma cerimônia religiosa, com a sua família, escuta ali alguma coisa, ela canta, ela dança, ela pula e depois ela vai embora. No momento em que ela precisa provar que é um cristão, no momento em que ela precisa tomar uma decisão coerente, no momento que ela precisa amar e perdoar, ela não sabe o que significa isso. Muitas pessoas estão confundindo o cristianismo com religiosidade. Mas virão tempos difíceis onde os cristãos serão perseguidos. E a prova de ser cristão é quando você passa por dificuldade. Aí está o termo carregar sua cruz. E eu pergunto, você está disposto a carregar sua cruz até o fim? Até a morte, se for necessário? Você está disposto a não negar o nome de Cristo diante das autoridades ou da perseguição? Com o advento aí da pandemia, surgiu uma série de situações, inclusive de vacinas que são colocadas à disposição das pessoas e quase que forçando as pessoas a se vacinarem. Digamos que você, como um cristão, se posicionasse em não tomar a vacina e alguém chegasse para você e dissesse: ou você toma a vacina ou você não vai mais comprar comida. Ou você toma a vacina ou você não vai poder frequentar determinados ambientes. Ou você toma a vacina ou você não vai poder estar em sociedade. O que você faria como um cristão? O que você faria? A pergunta é, a questão não é tomar ou deixar de tomar a vacina. A questão é você se posicionar até o fim com suas convicções e estar disposto a enfrentar qualquer problema, qualquer situação que seja para manter a sua fé no Cristo vivo. Nós precisamos estar diante da sociedade posicionado de acordo com a palavra de Deus e não se deixar levar pelos hábitos do mundo, pelos conceitos do mundo e pelas regras do mundo. Um cristão, ele tem a capacidade de julgar todas as coisas porque ele não só crê, como conhece e Deus lhe revela aquilo que ele precisa saber. Um cristão precisa estar convicto que a sua vida está entregue nas mãos de Deus e que independente de que qualquer coisa aconteça, no fim, você é um vitorioso. Então nós vamos entender o seguinte: o que acontece com o cristão verdadeiro? A Bíblia diz que Jesus se declarou a luz do mundo e que nós, como seguidores de Jesus, levamos esta luz para as pessoas. O poder de Deus que trabalha dentro de você e que faz toda a diferença no meio da sociedade mundana, corrupta, e que não teme a Deus, é fantástica. Porque quando você chega no ambiente e começa a propagar o Evangelho, o poder de Deus, aquilo vai até a mente e os corações das pessoas. A questão é que existem determinados líderes, determinadas pessoas dizendo que são cristãs, mas na verdade não são. E estão arrebanhando um grande número de pessoas, de adeptos, que continuam no erro, acreditando que não precisam do poder de Deus, que não precisam de Jesus, que não precisam jejuar ou andar de acordo com a palavra. Eles desobedecem a Deus com um comportamento clássico de quem é um religioso. Bom, eles não conseguem nem julgar entre o que é certo e errado. Aceitam o que o mundo lhes impõe, as regras do mundo, os conceitos do mundo. Eu já vi cristão dizer que é tolice se posicionar contra determinados atos pecaminosos na igreja. Eu já vi alguém dizer e ensinar que
Qualquer cristão que não estiver vivendo bem com a sua esposa pode se divorciar. Eu já vi pessoas ensinando coisas totalmente contrárias às Escrituras Sagradas e que se declarando cristãos. Então nós temos que ter muito cuidado. Se você não é um cristão, então tome uma posição a respeito disso. Se você é um cristão, também tome uma posição a respeito disso. Se você decidiu carregar a sua cruz até o final, tome uma posição sobre isso. Porque se você não se posicionar, eu lhe garanto uma coisa: o próprio Deus vai te rejeitar. Jesus, lá no Apocalipse, quando João revelou aquela visão que Deus lhe deu, ele escreveu no capítulo 3, e eu quero convidar você para ler. Abra sua Bíblia no capítulo 3 de Apocalipse. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quero que você acompanhe, que é muito importante que você acompanhe com a sua Bíblia os estudos, para que você saiba onde encontrar os textos e também possa aprofundar a mensagem. Capítulo 3 de Apocalipse, do versículo de número 15, ele diz assim: conheço os seus atos. Você não é frio nem quente. O que ele quis dizer com isso? Olha, é Jesus falando. Eu conheço os seus atos. Você nem é frio e não é quente. E ele continua: como eu queria que você fosse um ou outro, ou seja, ou quente ou frio. No entanto, pelo fato de você ser morno, nem frio nem quente, eu vomitarei da minha boca. Olha que coisa extraordinária. Jesus pede para você se posicionar. Ou você é ou você não é um cristão. Ficar em cima do muro é ser morno. E o morno, ele vomita. Ele não aceita, ele não quer um morno. Ele prefere que você diga que não é, porque ainda há a possibilidade de você se arrepender e aceitar a Cristo como seu Salvador. Ou que você diga que é e se posicione como um cristão de verdade e enfrente essa sociedade corrupta, né? Essa sociedade que está envolvida com toda sorte de coisa. Uma sociedade imoral, secularista, que não crê na palavra, que não aceita a fé como fundamento de vida, que rejeita o nome do Senhor, que escandaliza, que desmoraliza. Precisamos nos posicionar e provar o contrário acerca desse assunto. Dizermos que cristão é aquele que verdadeiramente segue a Cristo. Existem pessoas que acreditam muito mais no seu poder econômico, no seu status, na sua condição financeira, do que na palavra de Deus ou no poder de Deus. Bom, Jesus, nesse mesmo texto, faz uma advertência muito criteriosa. Quer ver? Vamos lá. Ele diz assim, continuando: pois você continua dizendo, olha, para pessoas que ainda, elas além de acreditarem nisso, ainda continuam afirmando: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. É comum você encontrar pessoas confiando em outras coisas, confiando na sua riqueza, na sua posição social, no seu cargo político ou coisas semelhantes, coisas que estão dentro do contexto do mundo e não em Deus. Mas eu dou uma advertência para você hoje. Seja um cristão de verdade. Tenha muito cuidado com seus atos. Lembre-se que se você se arrepende, o Senhor perdoa. Mas também lembre-se que Deus não se deixa escarnecer. Cuidado com os escândalos que você está dando. Cuidado com seu comportamento diante da igreja, com o que você está ensinando, porque você dará conta de cada ato seu, de cada palavra que você disse e que você ensinou para as pessoas de forma errada. Deus vai cobrar de você. Portanto, se você quer seguir a Jesus, dê uma prova de que você tem luz na sua vida. Se você quer ser um seguidor de Jesus, quer ser um discípulo de Jesus, tome a sua cruz e venha após Ele. Porque Ele nunca vai lhe deixar. Mas você precisa assumir o seu lugar neste mundo. Você precisa ter certeza do que você realmente quer. Do contrário, quando a vinda de Jesus acontecer, quando a trombeta tocar e a sua igreja for arrebatada, você vai ficar aqui. E o preço vai ser muito alto. Portanto, acorde. A pergunta é: eu sou um cristão? Faça uma análise em você mesmo. Olhe para dentro de você. Pergunte ao Espírito Santo:
se você o tiver, e Ele vai te responder. Mas ainda está na hora de você se consertar, está na hora de você se arrepender. Dá tempo. Aceite isso na sua vida, busque ao Senhor, busque o arrependimento e siga as instruções da Bíblia Sagrada e você vai alcançar a misericórdia de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo.